Então, boa noite a todos. Boa noite. Ok. Tem sido um grande prazer estar aqui, desta comunhão, desta partilha, desta experiência. E eu espero que também vocês estejam a aproveitar este tempo delicioso de estudar a Palavra de Deus, de nos conhecermos, de aumentarmos a nossa comunhão também. E eu acredito nisso, sinceramente. Vimos de tarde o poder da palavra sã. Estamos a falar acerca de 2 Timóteo. E hoje vamos ver a parte negativa, o perigo das palavras vãs. Há bênção na palavra sã e não há bênção nas palavras vãs. E vamos começar com a leitura da Palavra de Deus. Eu sei que há pregadores hoje em dia que chegam ao final do sermão sem ler a Bíblia. E eu não gosto disso. Eu gosto de centrar o sermão na Palavra de Deus. Amém? Há aqui 2 améns. Então vamos ler a Palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, até ao final do versículo 26. É o apóstolo Paulo a escrever a Timóteo e a cada um de nós também, no certo sentido, pelo Espírito Santo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as coisas loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-lhe-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, damos-te graças, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás, Senhor, de escutar a tua palavra, de a ler, de meditar nela e de a expor, Senhor. E o nosso coração, Senhor, quero orar para que esteja preparado para ouvir, Senhor, esta meditação, esta consideração, Senhor, e esta explanação. Ajuda-me a mim, Senhor, ajuda cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Fala segundo o teu Espírito Santo. Transforma-nos, Senhor. Renova-nos. Edifica-nos. Salva se tiveres que salvar alguém aqui, Senhor. E seja glorificado é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se por um lado temos que guardar o bom depósito da palavra de Deus, o Evangelho das palavras sãs que curam, por outro lado temos que desprezar e lançar fora as palavras vãs que muitas vezes nós pronunciamos. E esta relação entre valorizarmos mais aquilo que é bom, que é a palavra de Deus, e desprezarmos mais
aquilo que não presta, muitas vezes nós não temos na nossa vida. O apóstolo começa agora aqui para falar do uso inadequado das nossas palavras. Ele diz no versículo 14, não tenham contendas de palavras. Meus caros irmãos e amigos, há pessoas que se deixam enredar por discussões. Todos nós conhecemos e sabemos isso. E de tal forma, às vezes, são as discussões que nem a própria pessoa percebe o mal que está a fazer a si própria, nem o mal que está a causar nas outras pessoas. Discussões entre colegas, às vezes por causa de futebol, às vezes por causa da política, às vezes por causa da religião. Discussões entre amigos, que até se respeitavam e gostavam um do outro, mas porque um assunto veio à baila e houve ali discórdia e aquilo vai por ali fora e não tem fim e ninguém se cala. E as feridas nascem. Discussões no casamento, discussões entre irmãos, discussões na igreja. As redes sociais. Se há coisa que é palco de grandes discussões, são as redes sociais. Hello? Estou a falar alguma coisa errada. Quem é que aqui tem Facebook? Pode levantar a mão sem medo, não é pecado ter Facebook. Ok, alguns. Alguém tem Twitter? São menos. Graças a Deus pelos que têm Twitter. São irmãos abençoados. Eu gosto mais do Twitter. Alguém tem Instagram? Epá, muita gente tem Instagram. Ou como dizem os nossos irmãos brasileiros, Instagram. Mais redes. WhatsApp. Isso existe ainda? Ok. Existe. E está a crescer muito o WhatsApp. Os brasileiros chamam o Zap. Zap. É isso, não é, irmã? É brasileiro? Ok. Irmãos, eu às vezes fico... Deixem-me partilhar isso. Para aí a gravação, por favor. Eu fico abismado, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta tarde, com as discussões violentas que tenho observado às vezes entre irmãos, especialmente no Facebook, de coisas às vezes superficiais, secundárias, que ninguém devia valorizar. E vai um irmão dar uma opinião, vem outro diz contrário, depois vai outro diz... E quando tal já se estão a dizer coisas pessoais e a lutar já um contra o outro, já não é o argumento que estava atrás, já é a pessoa, e em vez de estar a discutir ideias e conteúdos e mensagens, estão a atacar-se um ao outro, porque o irmão também fez isto e fez isto no passado. Ou seja, irmãos, isto é público. Para aqueles que não sabem, o Facebook é uma coisa pública. E fica gravada. Estamos a falar do perigo das palavras vãs. Estamos a falar no uso inadequado das palavras, sejam elas escritas, sejam elas faladas, sejam elas ouvidas. Como é que nós estamos a usar as palavras, irmãos? Que valor têm as palavras para mim? Porque eu, quando estou a falar isto, irmãos, eu estou a falar para mim. Que valor estou eu a dar às palavras? Há palavras que ferem, há palavras que magoam. Todos nós sabemos usar isso. E eu espero que no final desta exposição nós possamos refletir um pouco mais no uso das palavras. Diz aqui no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro bom, aquele que Deus aprova, não é aquele que usa de grandes argumentos, que tem uma argumentária muito forte. Não é aquele propriamente que usa de palavras que nós costumamos chamar de caras, ou argumentos intelectualmente muito profundos para convencer as outras pessoas.
ainda que isso não esteja completamente errado. Mas o obreiro de Deus é chamado não a convencer as pessoas, mas a manejar bem a palavra da verdade. Nós vemos aqui que o obreiro bom, aquele que Deus gosta, aquele que Deus aprova, é o que usa a palavra de Deus, a palavra da verdade. Não é propriamente aquele que usa de raciocínio intelectualmente justo e honesto, que é possível e não tem problema nenhum para convencer as outras pessoas. Eu estou convencido, irmãos, que nós temos visto poucas conversões nas nossas igrejas, muitas vezes, porque não estamos a ser corretos no uso da palavra. Falamos muitos assuntos interessantes, contamos histórias engraçadas, mas o Evangelho que transforma, que muda, que resgata, não está a ser pregado. É tempo de nós voltarmos ao Evangelho. O Evangelho que é poderoso, destas palavras. Manejar, literalmente, aqui significa cortar bem. Cortar a direito. Cortar certo. E este cortar certo foi muito bem interpretado por João Calvino. E ele exemplificou com um pai que tem diante dele uma porção de comida e que ele corta bem a comida no sentido de dar a cada filho ou a cada pessoa que está na mesa a parte certa, a porção certa, a porção correta. É isto que significa este contexto, manejar bem a palavra de Deus. É dar a cada um segundo aquilo que ele necessita ouvir, segundo a palavra de Deus. A porção certa. Manejar bem a palavra não é retalhá-la aos bocados e dar um osso a um e uma parte da carne ao outro. Não. É cortá-la bem, percebê-la bem. E falávamos já da teologia sistemática no outro sermão. E agora estamos aqui a falar no repartir essa palavra. O bom obreiro medita e partilha as sãs palavras. O mau obreiro, o obreiro desaprovado por Deus, porque há esse, é aquele que se deixa enredar por palavras e, quando muito, está nas heresias. E é isso que o apóstolo vai falar a seguir. Porque quando nós nos deixamos enredar pelas más palavras, elas descambam em heresias. Notem, por favor, o que é que diz o capítulo. Versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto, versículo 17, são o exemplo de pessoas que se desviaram da verdade. Eles deixaram-se enredar por palavras, por contendas, por discursos, genealogias, aspectos secundários, e quando tal já estavam nas heresias. E a heresia que se fala aqui não é propriamente a ressurreição de Jesus Cristo. É importante referir isto. Era a heresia de que os cristãos já tinham ressuscitado. Que a ressurreição do cristão já tinha acontecido. E esta heresia, neste século I, estava a crescer nas igrejas. E tudo começou como? Com a palavra. As más palavras. As más interpretações. E um dos grandes perigos das palavras vãs é que elas não só contaminam a pessoa que as fala, mas elas também contaminam a outros. Porque diz o versículo, neste caso o versículo 17, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, eles próprios, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, as suas más palavras estavam a corromper, a desviar outros do caminho, outros da fé. E este é o maior perigo das heresias e das palavras más que nós podemos pronunciar. É não só nos corrompermos a nós próprios, mas afastarem, queridos irmãos, da fé, porque não estamos centrados no Evangelho, nas sãs palavras. Tiago 3,6 diz
que a língua é um fogo que contamina todo o corpo, ou seja, a si próprio, e inflama a existência humana, os outros, quando maniatada pelo inferno. O apóstolo conclui, evita, no versículo 16, falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita as conversas que te deitam para baixo, que te destroem. Evita os chats que é só para dizer mal dos outros. Evita as conversas fora da igreja que é só para deitar abaixo a liderança. Evita as conversas que não te deixam em paz. Foge disso. E podíamos ir por aí fora. Evita os filmes que não te abençoam. Evita as séries que não te estão a edificar. Evita aquelas coisas de comédia que estão na televisão e que te deixam a rir, mas que te afastam de Deus, que não dão vontade de orar. Evita isso. Foge disso. Evita, foge dos falatórios profanos. E quando estiveres numa roda de amigos e começarem a dizer mal de Deus, das duas uma, ou fala tu de Deus com ousadia, ou foge disso. Irmãos, evitemos os falatórios profanos. É tão atual esta palavra. Termos cuidado com as palavras que os outros nos dizem e que nós dizemos. No versículo 19, porque temos que saltar, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Este selo de Deus é a igreja. Deus tem um selo, é a igreja. E este selo maravilhoso que é a Igreja Universal, neste caso, que tem o selo de Deus, é o selo do Espírito Santo, sua marca, sua propriedade, a sua presença. Tem também outro aspecto muito interessante aqui. É que só Deus conhece aqueles que são seus. Você pensa que toda a gente que vai à sua igreja são filhos de Deus? Está completamente enganado. Mas a nós não nos compete averiguar quem são os filhos de Deus, porque só Deus conhece os seus filhos. A nós compete-nos ser o quê? Ser filhos. Como é que eu posso ser filho? Pergunta alguém aqui nesta noite. Confessa o teu pecado, arrepende-te dele. Crê que Jesus é o teu Salvador, que Ele morreu pelos teus pecados. Entrega-te a Ele. Ele vem morar na tua vida. Isto é o Evangelho, irmãos. Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou, está vivo e vai voltar. Deus conhece os que são seus, mas por outro lado, qualquer que se diz cristão aparta-se da iniquidade, é o que diz aqui também. Eu, numa série de mensagens que eu dei na Alminhara, em 1 de João, nós refletimos no capítulo 3 de primeira carta de João, que havia ali algumas características, alguns indicadores, alguns sinais do verdadeiro Filho de Deus. E na altura eu penso que apontei cerca de 10. Eu trouxe alguns. Um dos primeiros, ninguém que tenha a ousadia de dizer que é Filho de Deus pode dizer eu não creio no amor de Deus. Não. Uma das provas de que tu és Filho de Deus é acreditar que Deus ama-te. Então, crer no amor de Deus é um dos sinais. Outro, purificar-se dos pecados. Se eu tenho a convicção dos meus pecados, isso é um dos sinais que eu sou filho de Deus. Porque se a pessoa é insensível aos seus pecados, ela não é filha de Deus. Precisa nascer de novo. Outro, praticar a justiça. Se a pessoa não se importa com injustiças, com falsidades, com coisas que estão a acontecer ao seu lado, seja por várias questões no emprego, na escola, seja onde for, na igreja, é indiferente à justiça e à injustiça, essa pessoa precisa rever se é filha de Deus. Porque o Filho de Deus preocupa-se com a justiça. A justiça do órfão, a justiça da viúva, a justiça do fraco. O versículo 11, 14 e 18 desse capítulo falam do amar os irmãos.
E aqui é como se costuma dizer o povo, é que a porca torce o rabo. Já ouviram esta expressão? Porque nós dizemos que amamos a Deus. Mas aquela irmã mais complicada. É difícil. Aquele irmão. Amar os irmãos é sinal de que nascemos de novo. Ajudar de forma prática e concreta. Também é outro sintoma que já nascemos de novo. E por último, guardar os mandamentos do Senhor. Pessoas que se dizem cristãs e que não creem em Deus, não seguem a verdade, praticam injustiça, não amam o seu irmão, o seu próximo, não são cristãs. O Senhor conhece os que são seus. Não nos compete a nós dizer se uma pessoa é filho ou não é de Deus. Mas há sinais, há frutos. E a palavra diz que pelos seus frutos os conhecereis. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demónios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Há evidências, há frutos, há linguagem nova, renovada. Eu fico chocado, irmãos, deixem-me dizer isto, quando vejo irmãos a dizer palavrões. A tua língua ainda não foi transformada. Então eu só disser um palavrão, irmão, eu vou para o inferno, é isso? Não é nada disso, irmão. O que eu estou aqui a tentar dizer é que a tua língua ainda não foi transformada. A tua linguagem ainda não nasceu de novo. A tua comunicação ainda não foi renovada. Só o Senhor conhece completamente quem é seu. Mas aquele que é seu, aparta-se da iniquidade. No versículo 20, para avançarmos, que havia muito para dizer sobre isto, há uma grande casa. E numa grande casa, segundo o contexto daquela época, havia vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros para desonra. Aqui, quando se fala em grande casa, é a igreja, naturalmente, podemos perceber isto. O contexto da passagem, irmãos, é de liderança. O contexto da passagem está a falar sobre líderes. E numa grande casa há maus obreiros e bons obreiros. Na Igreja Universal, não é na do Reino de Deus, aquela, é na Igreja Universal, total, o conjunto das igrejas locais, dos filhos de Deus, podem existir bons obreiros e maus obreiros. E é isto que este versículo está aqui a dizer. Vasos bons e vasos maus. Uma igreja local não é constituída de gente perfeita. Eu penso que nenhuma igreja aqui pode ter essa ousadia. Nós não somos perfeitos. Os líderes não são perfeitos. Estão completamente a falhar sempre. Mas aquilo que Deus nos pede não é propriamente nunca mais falharmos. É o reconhecimento disso que Deus nos está aqui a exigir. A igreja madura deve saber resistir e opor-se aos maus obreiros. Irmãos, não deem o púlpito a uma pessoa que tem fama de pregar coisas erradas da palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós não podemos dar o púlpito a qualquer pessoa. Eu, se pregar aqui alguma coisa que não vem de acordo com a palavra de Deus, os irmãos nunca mais me convidem, por favor. E é isso que eu digo também na minha igreja. A métrica é a palavra de Deus. E a igreja deve ser madura no seu todo, de perceber a mensagem. E se ela vem de acordo com a palavra de Deus, amém, nós estamos de acordo. Mas se ela não vem, essa pessoa não deve ficar mais. Já tivemos pessoas dessas lá na Almeada. Na parte final deste capítulo,
Paulo vai dar alguns conselhos práticos e agora vamos falar de coisas práticas. Temos vindo a falar, mas continuar. E então Paulo dá alguns conselhos a Timóteo, não só, nós também. No versículo 22 ele começa: foge também dos desejos da mocidade. Lembram-se que Timóteo era um jovem. E era um jovem pastor. E era um jovem doente. Mas mesmo assim ele era pastor. Ele tinha dúvidas, ele tinha dificuldades, ele tinha problemas. Mas era ancião. Ancião em Éfeso. E então ele está aqui a dizer: foge das paixões da carne. Só está apto para fazer a vontade de Deus e ser um bom líder aquele que souber lidar com a sua própria carne, com as suas paixões. O vaso tem que estar limpo, de acordo com o versículo 21. Um vaso sujo não vai abençoar a igreja. E ele prossegue no versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. A justiça, a verdade, a fé, o amor, a paz. Todas estas palavras que são tão importantes, queridos irmãos, e tão desvalorizadas muitas vezes por nós, elas são essenciais ao líder, são essenciais ao cristão. E depois fala numa coisa muito interessante, na parte final, no versículo 22. Eu penso que até já foi falado isto aqui. E a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Não somos cavaleiros solitários no cristianismo. Precisamos uns dos outros. Precisamos aprender uns com os outros, irmãos. Eu não acredito em igrejas sozinhas, que caminham sozinhas e que não querem saber das outras. E que se bastam a si próprias. Não, nada disso. E a Lumiara precisa de vocês. E num certo sentido, vocês precisam da Lumiara. Senão não estava aqui. Amém? É isso. Precisamos uns dos outros. E mais, jovens, caminhem com gente que diz amém ao Senhor, que invoca o Senhor. Isto quer dizer que eu não posso ter amigos, irmão? Amigos descrentes? Nada disso. Tenho muitos amigos descrentes. Convida-os para tomar um café e vai à tua casa. Não tem problema nenhum. Mas não te esqueças que é mais importante caminhares e aprenderes com aqueles que invocam a Deus. Porque são esses que te vão levar mais longe. Não são os outros. Conheço jovens que miseravelmente afastaram-se da igreja porque começaram a acompanhar só amigos descrentes. Estou a falar alguma coisa que estou a ofender os irmãos? Espero que não. Irmãos, eu estou a falar de coisas reais da vida que acontecem todos os dias nas igrejas. Jovens que começaram só a falar com amigos descrentes. Chat, Facebook, Instagram. Pois já não tinham muita vontade de ir à escola dominical. Deixaram de ir à escola dominical. Pois já não iam ao culto. Tinham uma atividade, largaram. Irmão, agora não tenho tempo. Não vai demorar muito, está longe da igreja. Você está feliz? Não, não estou feliz. Segue aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas, sem instrução. Ou seja, não entres em contendas. Diz no versículo 24 que o servo do Senhor não convém contender. Não entre em grandes controvérsias. Especialmente os líderes, às vezes têm a tentação de entrar em controvérsias. Porque nós conhecemos algumas coisas e às vezes sabemos e falamos. Não entremos em controvérsias, irmãos. Conforme Tito disse, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, disse Paulo a Tito 3:9.
evita as discussões que não levam a lado nenhum. As conversas intermináveis. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela começa a conversar comigo e eu digo, é branco. E ele diz, é preto. Eu digo, é bonito, é feio. Diga o que eu disser e ele vai dizer o contrário. Aquela pessoa só gosta da controvérsia pela controvérsia. Diz, olha, fulano, eu não consigo conversar contigo. Porque aquilo que eu disser, tu vais dizer o contrário. Eu disse, tu não acreditas em verdade absoluta? Pois não. Não. Eu acredito. Pois já sabia. 1 mais 1 é igual a quê? É 2, não é? Depende. Talvez noutros planetas seja diferente, diz ele. Quais planetas? Marte? Percebe, irmão? Há pessoas assim. Você diga o que disser, interessa-lhe o contraditório, interessa dizer a outra coisa. Irmãos, com esse, ore por ele, mas não perca muito tempo. Não vai ganhar nada. Vai desgastar-se. Vai aborrecer-se e aquilo não vai produzir fruto. Por outro lado, irmãos, seja amável para com todos, mesmo os que discordam de você. Saber discordar sem atritos é prova de inteligência e maturidade. Charles Swindoll disse assim, um dos sinais indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem se tornar desagradável. Gosto desta frase. Certo? Irmãos, temos que aceitar as opiniões das outras pessoas. Nem toda a gente vai concordar connosco e isso não tem problema. Às vezes no Facebook eu ponho uma coisa e vem lá uma pessoa, mas eu também penso o contrário. Eu deixo a pessoa falar. E às vezes dou-lhe lastro para mais uma coisa. E a pessoa, mas eu penso outra coisa. Aí eu já não continuo. Não vale a pena. Respeitar as opiniões das outras pessoas, irmãos. Isto é sinal de maturidade. Na igreja, fora da igreja, com os teus colegas, com os descrentes, especialmente com os descrentes. Eu não acredito que o homem foi à lua. Isso é um mito. Pronto. Qual é o problema? E há muitas teorias sobre isso. Mas não é a nossa pregação. Seja amável com todos. Saiba ouvir. Uma vez estava na praia, chegou um irmão, meu conhecido, e eu estava com outro irmão. E, entretanto, eles já estavam engalafinhados numa discussão violenta, entre aspas, acerca do batismo. O irmão que tinha chegado não concordava com o batismo. E aquele meu amigo, obviamente, concordava com o batismo. Mas eles já estavam ali, aquela discussão já estava tão forte. Eu disse, irmãos, vamos ter calma. Deixem lá isso. Pronto, há aqui um ponto de discórdia, já percebemos. Vamos respeitar uns aos outros. E aquilo acalmou bem, vou embora, disse ele. E foi embora. E o meu amigo foi tomar um banho gelado. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim manso para com todos, apto para ensinar. Bom, deixe-me dizer isto. Eu não quero chocar ninguém aqui nesta noite. Apto para ensinar. Nem toda a gente é apta para ensinar, irmãos. Essa história de que todos podem ensinar, irmãos, onde é que fomos buscar isso? Toda a gente pode falar de Jesus. Sim, amém. Glória a Deus por isso. Mas nem toda a gente é apta para comunicar a palavra de Deus de uma forma clara que um grupo de pessoas a ouça. Uma das características do servo de Deus, do ancião, se quiserem, presbítero, pastor, o bispo, é tudo a mesma coisa. É apto para ensinar. O que quer dizer que os outros podem não ser aptos. Mas também pode acontecer que tu neste momento não sejas apto, mas venhas a ser apto. Há oportunidade para crescimento. Mas pela palavra de Deus eu compreendo que nem toda a gente é apto. E vejo isso na experiência, irmãos. Pessoas que até pensam que são aptas para ensinar e dá-se-lhes o púlpito. Irmãos, as pessoas começam a sair, não há bênção, não há edificação.
Aquela pessoa não devia estar a pregar. Não devia estar a ensinar. Tem outro dom. Tem dom de visitação, tem dom de receber pessoas em casa, tem dom de ouvir. Apto para ensinar. Nem todos são chamados a ser pastores, mestres, evangelistas. Preparado para sofrer, diz o versículo 24 na parte final. Sofredor. Nós nem sempre aceitamos bem o sofrimento, já falámos isso há pouco, de tarde. E Timothy Keller diz assim: o sábio e redentor amor de Deus na tua vida é perfeitamente compatível com o terrível sofrimento. Sabes porquê? Porque é que o amor é compatível com o sofrimento na nossa vida? Basta olhar para Jesus. Em Jesus nós vemos um amor imenso do Pai e a permissão para Ele sofrer. Porque Ele sofreu. Então, se Jesus passou por isso, quem somos nós? Dizer, eu não quero sofrer. Não, eu também não, mas acontece. Nosso irmão ali Tomané, no hospital, de certeza que já viu muita gente sofrer. Terrivelmente. Ele gosta disso. É masoquista. Está a sofrer. Não, mas isso é um disparate. Temos lá uma irmã que está a sofrer. Porquê? Teve um cancro, um tumor, foi a uma operação, uma cirurgia, removeu o tumor, perdeu o cabelo todo, mas os médicos ficaram abismados. Porquê? Esta senhora nunca se queixou. Está sempre feliz. Com cancro. Sabes qual é o segredo? A confiança dela está em Deus, em Jesus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Claro que nós sabemos a maior parte deste versículo, já o recitamos, já o decoramos, já ministramos, já o ouvimos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Mas quando o mal vem à nossa vida, que bem é que nós vemos? Onde é que está Deus aí? Onde é que está Deus quando chega o sofrimento à nossa porta? Onde é que estava Paulo? Eu estou quase a concluir, estejam descansados. Paulo estava amarrado, irmãos. Paulo estava preso com os pés, estava numa cova, irmãos. Um buraco em cima, os ratos em baixo. Não limpavam as fezes, não limpavam o xixi, não, tudo misturado. A comida era uma vez por dia, eram os restos dos porcos. E ele já tinha dito, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Onde é que estava Deus ali com Paulo? Como é que estava Paulo? Paulo estava preocupado com Timóteo. Que o Evangelho progredisse. Eles podiam calar, prender Paulo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não estava preso. E o Evangelho não está preso, irmãos. Nós podemos nos calar. Podem vir leis neste país para nos calar, para nos prender. Mas o Evangelho não vai ficar preso, irmãos. Porque o Evangelho é poderoso para salvar pecadores. Versículo 25 diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Instrução e evangelismo devem ser feitas com mansidão, com paciência. Barclay disse que deve ser feito como um cirurgião que remove a parte doente
a parte que está mal, com o mínimo de dor possível que ele possa. Ou seja, o cirurgião está preocupado com o bem-estar do doente. Nós, quando pregamos o Evangelho, irmãos, devemos ser como um cirurgião. Nós estamos preocupados com a parte do doente. Não queremos fazer mal ao doente. Nós não estamos ali para espetar facas nos descrentes. Não estamos ali para deitar abaixo aquilo que eles acreditam. Nós estamos ali para remover, com a ajuda do Espírito Santo, a parte doente. Falar de Jesus é falar da cura. Falar de Jesus é falar da libertação. Diz Barclay ainda: remove a parte doente sem causar dor desnecessária em momento algum. Deve derreter a frieza da oposição com o calor do amor. Gosto deste. Há pessoas frias por causa da sua vida. Os pais abandonaram-nos. Escolheram maus caminhos. Foram traídos. Pessoas injustiçadas. E nós chegamos lá com o Evangelho e damos-lhe com pau. Irmãos, não é assim. A frieza do coração deve ser removida com o calor do amor, com o abraço. Às vezes não é preciso dizer muito. Mas às vezes é preciso estar ali ao lado da pessoa. Olha, eu quero orar por ti, mas nada. Eu vou começar a orar por ti. Mais importante do que ganharmos uma discussão ou fazer valer a nossa razão, mais importante é ganhar as pessoas para Cristo. E manter a comunicação aberta. A pessoa pode não ir a Cristo logo no início. Eu testemunhei uma jovem na minha juventude durante meses, anos talvez. E ela não se entregou a Jesus nessa altura. Passado muitos anos, cerca de 15, ela sentiu da parte do Espírito Santo que devia vir à igreja. E veio. E converteu-se. E hoje está na igreja, irmãos. Nós não desistamos de orar, de interceder, de falar de Jesus. Manter a comunicação aberta. Ganhar a pessoa para Cristo. A nossa responsabilidade, para terminar, é continuar a trabalhar e a sofrer por causa do Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo trabalhou e sofreu, a nossa responsabilidade é essa. Continuar a trabalhar. E para isso acontecer, no versículo 1 do capítulo 2, começa por dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Já falamos nisto, mas importa recordar que nós não conseguimos falar palavras boas, palavras sãs, se não estivermos cheios da graça de Deus. Precisamos compreender que a graça de Deus é tão grande, que nos alcançou, que nos salvou, pode alcançar o nosso próximo. Rejeitemos as palavras vãs e aproveitemos todas as oportunidades que Deus nos concede para ajudar as pessoas com as palavras sãs e poderosas do Evangelho. Diz o versículo 26 do capítulo final, deste capítulo, 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O descrente não sabe que está enlaçado, amarrado pelo diabo. Mas nós sabemos. Então o nosso alvo, irmãos, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque é esse Evangelho de Jesus Cristo que vai desamarrar essa pessoa e vai libertá-la para a vida. E libertos, eles podem continuar a viver de uma forma justa, séria e viva. Amém? Que Deus vos abençoe.